Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi criada em 2011 por meio da Lei 12.550. A EBSER é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. Contudo, a adesão de cada hospital à EBSER é facultada às universidades federais. Em 2012, o Conselho Universitário da UFPR decidiu pela não adesão do Hospital de Clínicas à EBSER. Para falar sobre esse assunto, convidamos as representantes do Sinditeste Paraná, Carla Cobalcini, que é trabalhadora da UFPR, e Rufina Rodrigues Roldan, trabalhadora do Hospital de Clínicas, para estar aqui conosco nos nossos estúdios. Carla, Rufina, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Carla, você pode começar explicando para a gente, né, e para a população em geral, o que é a EBSER e quais são as consequências dela para os hospitais universitários? Bom, para ficar até mais fácil de compreender o que é esse nome tão complicado, EBSER, hoje o HC é um hospital 100% público, regido integralmente pelo interesse público. Ele é administrado pela universidade, mas todo o ensino, pesquisa e assistência, que é o atendimento à população em si, ele é todo girado para o interesse da população que ele atende mesmo. A EBSER, ela é uma empresa hospitalar, uma empresa que inclusive vai gerir os 45 hospitais universitários brasileiros, vai ter praticamente o monopólio de toda a alta complexidade que hoje existe no SUS. E vai transformar um hospital escola em um hospital empresa. Muda a lógica e por isso nós chamamos de privatização, porque apesar de ser uma empresa pública, mas de direito privado, ela vai alterar a lógica do serviço que hoje é prestado dentro do HC. Então, se hoje existe o interesse público, não importa quanto custa um procedimento, mas se tem interesse em oferecer através da pesquisa ou através da assistência, de um contrato com a prefeitura, ou existe a demanda por parte da população, esse procedimento é ofertado. A partir da EBSER, esse serviço só vai ser prestado se gerar um retorno financeiro que não cause prejuízo ou pior ainda, que venha trazer lucro. Isso vai impactar muito o serviço que hoje é prestado pelo HC. E com relação a isso, o que a gente vê é que o Hospital de Clínicas ele vai deixar de ser 100% SUS, ou seja, ele vai ter dupla porta, vai ter uma porta para o SUS e teria uma outra para convênios e particulares, E no nosso entendimento que hoje a população tem esse benefício, a gente tem um hospital de alta complexidade, que faz transplantes de medula óssea, que faz cirurgia cardíacas, enfim, é um excelente hospital, é o maior hospital do Paraná, E o que a gente sente também que com a adesão à EBSER, ele vai deixar a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, vai ter que firmar um convênio com a EBSER. Isso significa o quê? Que além do hospital, da Universidade Federal do Paraná, tanto Positivo, Evangelho, qualquer outra faculdade que tenha medicina, que tenha enfermagem, vai poder firmar convênios com essa empresa. E aí, assim, hoje a gente tem uma referência, A Universidade Federal do Paraná é referência dentro do HC. E isso também pode deixar de existir. Entendi. Em 2012, nós tivemos aí uma sessão do Conselho Universitário que decidiu pela não adesão da UFPR, do Hospital de Clínicas, à EBSER. Explica para a gente, Carla, como que se deu esse processo e como que foi tomada essa decisão? Bom, essa decisão foi tomada para atender uma reivindicação dos trabalhadores que naquele momento estavam em greve. Na verdade, era uma greve unificada, inclusive com docentes e com estudantes também. Então, era uma pauta do movimento nacional e local muito forte. Há vários anos, os trabalhadores do HC têm lutado contra a privatização, mesmo quando era projeto de Fundação Estatal de Direito Privado, depois virou medida provisória assinada pelo governo Lula nos 45 do segundo tempo, quando ele estava encerrando o mandato, e depois se transformou nessa lei que criou a empresa. Então, os trabalhadores do HC sempre lutaram, e da universidade toda, lutaram contra a privatização. Ocorre que, naquele momento, a gente tinha uma mobilização muito forte que obrigou o Conselho Universitário, à época,
a aprovar por aclamação a rejeição à empresa, ou seja, a Universidade Federal não pode aderir à EBSER por uma decisão do seu conselho universitário, que à época foi unânime. E o reitor, por exemplo, não pode passar por cima dessa decisão do conselho? Não, porque o conselho ele é maior do que a reitoria, né? E mesmo que quisesse fazer um contrato, assinasse um contrato fora disso, a própria resolução que rejeita a EBSER diz que toda e qualquer decisão relacionada à empresa tem que ser apreciada pelo conselho universitário. Então, mesmo que o reitor tomasse essa medida, nós pediríamos a nulidade desse ato, porque ele estaria, né, contrariando uma resolução do próprio conselho universitário. Bom, você pode explicar para a gente, Rufina, como trabalhadora do hospital, o que aconteceria com os trabalhadores da FUNPAR, por exemplo, da Fundação de Apoio, caso a UFPR decidisse aderir, né, à EBSER, e como é que se daria a contratação de novos trabalhadores através dessa empresa? Então, hoje, dentro do Hospital de Clínicas, a gente tem em torno de 1.100 funcionários que são seletistas, que são pessoal da Fundação, né? E a lei da EBSER, ela é clara. Tipo assim, toda e qualquer admissão dentro da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem que ser via concurso CLT. Então, ou seja, essas pessoas teriam que prestar o concurso e teriam que ser aprovadas para continuar dentro do Hospital de Clínicas, né? Entendi. Então, haveria, inclusive, o risco, né, da demissão imediata desses trabalhadores da FUNPAR, com, né, essa demora do tempo, inclusive, para se aprovar novos Isso. A gente até escutou esses dias, teve uma reunião do COAD, que é o Conselho Administrativo dentro do Hospital de Clínicas, que os diretores do hospital fizeram uma proposta dentro do COAD para quê? Para que se levasse um representante para conversar com o reitor, né? E que eles tentariam uma contratação, eles tentariam uma forma de absorver esses fundacionais, mas a gente sabe que isso não existe, né? Então, para nós, essa possibilidade é inviável porque não tem como burlar a lei, né? Então, é isso. E os concursos seriam via CLT com tempo determinado, né? De 2 anos prorrogáveis para mais 2. Então, quer dizer, você ficaria no máximo dentro do Hospital de Clínicas por 4 anos. E o que aconteceria, Carla, com os servidores estatutários, né? Que são servidores aí de carreira da UFPR que hoje trabalham dentro do hospital? Hoje nós temos cerca de 2.000 trabalhadores estatutários no hospital. Num primeiro momento, a empresa decide com quem fica e quem sai, né? Então, a nossa perspectiva é de que o que está acontecendo nos outros hospitais é que, num primeiro momento, a empresa faz uma lista de quem fica e de quem sai, de quem seria aproveitado e os que seriam colocados à disposição, como a gente chama. Quem ficaria dispensado dessa empresa teria que ser redistribuído ou dentro da própria universidade ou para fora da universidade, algum órgão, né? Que a gente desconhece. O fato é que a universidade não tem espaço para centenas de trabalhadores da área da saúde. Ela tem vaga, sim, para a área administrativa, enfim, mas não poderia aproveitar todo esse quantitativo. Então, fica incerto também o futuro desses trabalhadores estatutários. E os que ficam na empresa também, de certa forma, vão estar numa situação fragilizada, porque eles deixam de obedecer, de seguir as normas da universidade. As normas passam a ser citadas pela empresa. Então, desde a jornada de trabalho, né, as relações de trabalho, a própria plano de carreira, tudo isso fica condicionado aos ditames da empresa. Então, ninguém garante que numa próxima greve ou numa outra negociação, num outro ato administrativo do próprio governo federal, esses trabalhadores fossem colocados à margem, né, da categoria dos servidores técnico-administrativos, que hoje é a categoria desses trabalhadores. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no nosso programa e na volta a gente quer falar inclusive um pouquinho mais sobre esse cenário nacional, né, como é que está a discussão da EBSER aí no resto do país, o que tem acontecido e um pouco também sobre os ataques que os trabalhadores vêm sofrendo hoje dentro do hospital. Repercute vai para um breve intervalo, voltamos já.
Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Estamos conversando hoje com a presidente do Sinditeste, Carla Cobalcini, e com a trabalhadora do Hospital de Clínicas, Rufina Rodrigues Roldan, sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares. Carla, a gente sabe que esse processo de mobilização contrário ao EBSER tem acontecido, né, no país todo. A gente sabe que essa tem sido, inclusive, uma das grandes lutas, né, uma das grandes pautas puxadas pela FASUBRA, né, que é a Federação dos Técnicos, e aí com mais de um ano já de EBSER, desde que a lei foi aprovada, apenas 14 dos 45 hospitais aderiram. Como é que está hoje essa luta no cenário nacional? Bom, existe uma resistência muito grande, como eu tinha falado antes, dos trabalhadores dos hospitais, porque hoje eles representam 50% aí dos trabalhadores das universidades públicas. E existem exemplos muito fortes dessa resistência. Além daqui da Universidade Federal do Paraná, nós temos mobilizações muito fortes na Universidade Federal do Pará e na Federal do Rio de Janeiro também. Inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a maior, né? E concentra tem um complexo hospitalar de 8 hospitais, bastante importante e que tem mobilizado boa parte da sociedade, inclusive, para defender esses hospitais. Então, a UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, acaba sendo um ícone nessa luta contra a EBSER. Lá, a sessão do Conselho Universitário não conseguiu votar adesão à EBSER. Inclusive, no lugar de votar adesão à empresa, conseguiu aprovar a chamada de mais candidatos aprovados em concurso público, enfim, conseguiu melhorar, inclusive, o hospital rejeitando a empresa. É isso que nós queremos para a UFPR também. Santa Maria também está num processo de mobilização bastante grande, conseguiram adiar a votação. E, então, nós temos exemplos, país afora, de que existem ainda, sim, locais em que a EBSER não entrou e tem pouquíssima chance de conseguir se implantar. E aonde a EBSER já foi implantada, Rufina? Quais têm sido os exemplos que a gente tem visto vir desses locais? A EBSER, de fato, ela entrou no Piauí. Por quê? Porque o Piauí, eles tinham a estrutura, tinham o hospital, mas não tinham servidores. Lá eles tinham 80 servidores estatutários, né? E quando a EBSER entrou, desses 80, 18 desses funcionários foram colocados à disposição. E assim, e lá o processo de contratação também não ficou muito claro, assim, as pessoas, né, da qual a gente conversou no ano passado, quando teve que a gente se reuniu na FASUBRA sobre os hospitais universitários, o pessoal relatou que estava nessa situação. E nos outros estão todos em processo de contratação, né, UNB, Alagoas, Espírito Santo. Então, assim, de fato, onde ela entrou é no Piauí, né, que tem trabalhadores contratados por CLT já funcionando. E, bom, a gente tem
visto, claro, não só aqui no Paraná, a gente tem visto isso nacionalmente, mas em especial aqui, né, inclusive recentemente, uma ação muito articulada da grande mídia, né, da imprensa local, pressionando a opinião pública para que ela seja favorável, né, à adesão do HC à IBSER. Como é que vocês avaliam isso, essa forma, né, de fazer pressão, essas ações articuladas e essa forma também de trabalhar com a opinião da população que hoje precisa, que depende desse serviço? Então, na nossa avaliação, existe uma articulação, né, pró-privatização que combina, né, a ação do governo de aprovar, de criar uma empresa para gerir os hospitais universitários, apoiada pela grande mídia. Então existe sim uma tentativa de mostrar o hospital como o HC como um hospital que não se sustenta, que não tem condições de se sustentar, que oferece um serviço ruim, e não é isso que acontece na prática. O HC oferece um serviço de excelente qualidade. Os pacientes que chegam até o HC só saem de lá com seu problema resolvido, né, com seu diagnóstico já definido e com o tratamento encaminhado. Ninguém é colocado na rua ou ganha alta do hospital, né, com coisas para fazer ainda. E isso só se observa em hospitais que têm essa qualidade. E mesmo assim a mídia frisa o quê? Frisa o tempo que se leva para conseguir uma consulta, para conseguir um procedimento, e esse é um problema de falta de investimentos, de financiamento no Sistema Único de Saúde. Falta de investimento que também não se justifica, porque se nós formos pegar o exemplo do Hospital Evangélico, mais recente, um hospital que recentemente recebeu uma anistia de dívida tributária do governo federal da ordem de 100 milhões de reais, em troca de abrir 5% a mais de leitos para o SUS. A gente sabe que 100 milhões de reais faria uma diferença absurda no HC hoje. Com certeza pagariam todas as dívidas que o hospital tem e ainda conseguiriam reabrir várias alas que hoje estão fechadas. Paralelamente, a gente tem, por exemplo, compras de equipamentos que estão encaixotados, quer dizer, tem dinheiro sendo movimentado sim, mas não está sendo aproveitado da forma correta. E aí a gente vê, infelizmente, o próprio Ministério Público Federal se somando a essa articulação e, ao invés de defender de fato o interesse da população, que era exigido do governo federal e do Ministério do Planejamento a chamada de candidatos para ocupar essas vagas de concurso público, você vê o Ministério Público Federal, numa declaração aí recente do final de semana, obrigando a universidade ou insistindo para que a universidade faça adesão à empresa. E qual é a situação hoje do HC, Rufina? Né? Além dessas questões, claro que a gente sabe, dos leitos que estão fechados, né, da falta de pessoal, quais são os gargalos hoje que os trabalhadores enfrentam dentro do hospital? Hoje, assim, o Hospital de Clínicas já passou por várias crises, né? Mas, de fato, essa última crise, a gente vê que está sofrendo, todo mundo está sofrendo, né? O trabalhador está sofrendo, o paciente está sofrendo, né? As famílias estão sofrendo, porque hoje, o que a gente sente, pelo que a gente conversa com o pessoal, tipo transplante de medula óssea, né? Tem uma medicação que o paciente tem que tomar após o transplante. E nós não tínhamos essa medicação. Então, assim, fica na dúvida mesmo se de fato falta dinheiro ou se falta má administração, ou se não está sendo bem administrado o Hospital de Clínicas hoje. Então, assim, porque dinheiro vem. Se vem um pouco menos ou se reduziu para se tentar aderir à IBSER, a gente não sabe, mas que dinheiro de fato vem. Houve até uma entrevista do reitor, logo às vésperas do vestibular, que ele disse, né, que a Gleisi veio aqui no Paraná, né, que fez um apelo e que teria sido liberado mais verbas para o Hospital de Clínicas. Né? Então, assim, essa pergunta que também nós não sabemos. Até que ponto está havendo esse estrangulamento do Hospital de Clínicas para tentar que a empresa entre, ou se de fato a gente está com problema de administração. E, né, considerando aí essa possibilidade, né, na verdade o que a gente tem visto de fato, né, nesse estrangulamento do HC, qual é a alternativa hoje que nós temos à IBSER? Né, o que pode ser feito, qual é a luta que o sindicato vem encampando, inclusive, e principalmente como é que a população pode ajudar os trabalhadores nesse processo?
Eu acho que falta, de fato, a implantação do Sistema Único de Saúde da forma como ele foi pensado, da forma como ele está no papel, inclusive. Com um percentual maior, né, do orçamento da União para a saúde pública, e deixando que o SUS seja o sistema prioritário no Brasil e não os planos de saúde privados, porque o que hoje a gente vê é que o Sistema Único de Saúde acaba sendo aquele setor que tem que complementar o plano privado, e não o contrário, não o plano privado complementando o sistema público de saúde. Então, os procedimentos mais caros acabam ficando para o SUS, existe muita corrupção, porque existem parcerias público-privadas, criação de organizações sociais, ONGs e outras entidades, instituições que têm sim um caráter privado, filantrópico às vezes, que a gente até costuma brincar de pilantropia, porque se traveste de uma entidade que quer ajudar a população, mas no fundo arrecada recursos para um ente privado, né? E aí a gente vê que o Hospital de Clínicas poderia melhorar muito se todo o Sistema Único de Saúde funcionasse bem. A gente vê hoje pacientes, por exemplo, que viajam centenas de quilômetros para fazer um exame de sangue simples, que deveria ser ofertado em qualquer pequena cidade, em qualquer bairro, em qualquer localidade. E as prefeituras deixam de ofertar esse serviço, demandam essa demanda para o Hospital de Clínicas, que poderia estar atendendo outra demanda, né, mais complexa, mais importante, inclusive, e acaba tendo que atender esse déficit da saúde pública. O HC acaba sendo, né, o funil de tudo que dá errado no conjunto do sistema. Então, se tivesse mais investimentos e mais contratação de pessoal através de concurso público, que é o que garante a qualidade mesmo desse serviço, com certeza a gente teria uma sobrevida aí do hospital para continuar sendo referência no que já construiu tanto. Sim. Por que não pode continuar construindo? Porque se foi referência na ciência e tecnologia, foi porque deu certo, então pode continuar dando certo. E acho que também vale a pena, inclusive, ressaltar a informação de que hoje nós temos concursos, né, vigentes com pessoal aprovado e tal, que seria só ser chamado, né? Há uma disputa muito grande para que isso de fato aconteça. E como é que os trabalhadores têm avaliado também, né, uma informação que surgiu recentemente, que seria da implantação de uma UPA, né, 24 horas aí dentro do sistema municipal de saúde, né, porque a gente sabe que há uma gerência direta da prefeitura sobre isso, para aproveitar, né, a estrutura do HC, que segundo informações estaria sem utilização ou, né, cairia nesse desuso. Então, o problema é que isso ainda não foi se discutido com a comunidade, né? Nem a interna, nem com os próprios funcionários e muito menos com a externa, né? Então, acho que esse debate teria que ser mais a fundo, né? Porque a gente cai em outra complicação. A gente vai estar usando um patrimônio público, né, da universidade, doando para a prefeitura. E aí, até que ponto vai ser só funcionários da prefeitura que vão trabalhar nessa UPA, que seria urgência e emergência, ou se teria que o pessoal do HC também trabalhar? A gente não sabe como seria essa dinâmica. E isso não fica claro para os trabalhadores, né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que tem que ser feita mais ampla, né, com os trabalhadores que de fato participam, que trabalham lá dentro. E acho que a partir daí, né, no coletivo, tirar uma definição. Acho que esse seria o melhor jeito de se tratar. O que a gente vê, por exemplo, na urgência e emergência no geral, nas unidades de saúde, é que existe uma porta aberta, mas as pessoas aguardam muito tempo para conseguir um leito de internamento, seja em UTI ou seja em alguma especialidade. Isso não vai modificar com a implantação de uma UPA ali, vai ter mais uma porta aberta, mas o número de leitos dentro do HC não vai se alterar. E a proposta, pelo menos a que foi declarada, né, oficialmente aí até meses atrás, era de que haveria um rearranjo dos próprios funcionários hoje da prefeitura na região central de Curitiba, que seriam remanejados para essa UPA. Quer dizer, não se criariam novas vagas, não se contrataria mais pessoas. Os próprios servidores que hoje já estão em alguma unidade de saúde na região central de Curitiba seriam remanejados para essa UPA. Ou seja,
vai continuar trabalhando com a mesma estrutura que existe hoje, não vai se criar nada novo. Só vai se aproveitar uma estrutura que já tem e talvez isso não dê certo. Bom, a gente está chegando já no final do nosso programa, então para a gente encerrar, cara, a gente sabe que o sindicato tem mantido essa mobilização constante, né, dos trabalhadores dentro do hospital, e quais são agora os próximos passos, né, nessa luta aí contra a EBSER? Bom, hoje existe uma frente de luta em defesa do HC para não perder o HC. Então, existe um endereço no Facebook, que é Frente de Luta para Não Perder o HC, qualquer um pode acessar e acompanhar as ações. Nós já fizemos 2 atos, né, 2 atos públicos, inclusive com convidados de outros hospitais universitários, para esclarecer a comunidade interna da universidade. Fizemos um jornal que está sendo distribuído para toda a população que é atendida pelo HC, distribuído em terminais de ônibus, dentro do próprio hospital, em unidades de saúde, etc. Na Conferência Municipal de Saúde, conseguimos uma moção, 2 moções, né, em defesa do HC, ou seja, tem um apoio, onde nós conseguimos ir, tem o apoio da comunidade. Tem abaixo-assinado, que pode ser recolhido também por qualquer pessoa, e onde a gente é chamado para falar sobre, para esclarecer o que é a EBSER, quais são os impactos dessa empresa, nós também sempre atendemos os pedidos. Então, qualquer comunidade ou entidade, associação que queira fazer uma reunião sobre o assunto e convidar a gente para falar, nós sempre estamos disponíveis. Legal. Bom, eu queria agradecer, Carla, Rufina, a presença de vocês aqui conosco. O Repercute vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa.